Olá, espaçonauta! No dia 10 de julho de 2026, a tecnologia aeroespacial da China avançou 10 anos em um único lançamento. A China não apenas lançou um foguete, ela mudou completamente as regras do jogo espacial. Enquanto o mundo já se acostumou a ver foguetes pousando sob perninhas metálicas no meio do oceano, sim, estou olhando para você, SpaceX. Os chineses decidiram fazer algo que ninguém tinha conseguido até hoje: pescar um foguete orbital com uma rede gigante no meio do mar. E não, isso não é um episódio de ficção científica, é real. Esse foi o voo inaugural do foguete Long March 10B, ou Changzheng 10B, para os puristas aí do idioma mandarim. E o que aconteceu nesse dia é literalmente o alicerce para a China colocar taikonautas na Lua até o ano de 2030. O Long March 10B tem 5 metros de diâmetro, pesa 760 toneladas na rampa, cospe fogo por 7 motores e depois de colocar um satélite em órbita, voltou do espaço e foi enjaulado no meio do oceano como se fosse um peixe de 63 metros de comprimento. Bora entender como essa joia aeroespacial funciona, porque ela tem 3 versões diferentes e qual o status final dessa estreia. Mais importante, por que esse lançamento deixou a concorrência com a pulga atrás da orelha? E se você curte astronomia e viagens espaciais, já se inscreve aqui no canal para acompanhar essa e outras histórias incríveis sobre a exploração espacial, principalmente exploração lunar. Vamos reviver a cronologia dos fatos do dia 10. Em 10 de julho, meio-dia e 15, no horário local do Centro de Lançamento Comercial de Hainan, uma ilha no sul da China que, aliás, está virando a Cabo Canaveral do Oriente. O foguete Long March 10B acendeu 7 motores YF-100K, cada um queimando querosene de grau aeroespacial, o RP-1, basicamente querosene turbinado, e oxigênio líquido, a combinação que os engenheiros chamam de Kerolox. Esses 7 motores geram juntos um impulso de 890 toneladas de decolagem. Para referência, gente, é força suficiente para levantar 5 Boeing 747 totalmente carregados. Depois de aproximadamente 2 minutos e meio de voo, o primeiro estágio se separou. E aí é que a mágica começa. Enquanto o segundo estágio, movido com apenas um motor YF-219, que queima metano líquido e oxigênio, o chamado Metalox, continuou subindo para colocar o satélite Chongqing 26 numa órbita de 800 km de altitude, o primeiro estágio começou a sua jornada de volta. Isso mesmo, pessoal. Ele voltou para a Terra e foi recuperado, um feito inédito na China. A recuperação aconteceu em 3 fases dignas de coreografia. Primeiro, a queima de reentrada. 3 motores reacenderam ainda na alta atmosfera para promover a frenagem do booster e protegê-lo do calor extremo. A chamada queima de reentrada, ou entry burn. Isso evita que o foguete vire um churrasquinho supersônico. 2. A descida guiada. O booster abriu suas grid fins, aquelas aletas em formato de grade que lembram uma grelha de churrasqueira. Elas ajustam a trajetória usando resistência aerodinâmica. 3. A queima de pouso e captura. Cerca de 6 minutos após a separação, os motores acenderam uma última vez. Primeiro 3 deles, depois apenas um, reduzindo a velocidade até quase 0. O booster desceu lentamente com ganchos estendidos e se encaixou nos cabos tensionados de rede do navio Lingangzi, que significa o navegador ou desbravador em chinês. E assim, com a elegância de um gato caindo de pé ou de um peixe sendo içado por uma rede, a China se tornou o segundo país na história a recuperar um booster orbital, um avanço de cerca de 10 anos em termos de tecnologia aeroespacial. Só 2 empresas privadas tinham feito isso antes: a SpaceX, em 2015, com o Falcon 9, e a Blue Origin, em 2024, com o New Glenn. Agora, a CASC, a estatal aeroespacial chinesa, é a terceira entidade no clube
e fez isso no voo de estreia do foguete Long March 10B. Um detalhe digno de nota é que nem a SpaceX conseguiu da primeira vez. Tá certo, nerd? Mas por que rede e não pernas de pouso? Simples, jovem gafanhoto. Old man. Economia de massa. Pernas de pouso são pesadas. Cada quilo que você coloca no foguete para recuperá-lo é 1 quilo a menos de carga útil para levar para o espaço. E peso extra a mais gasta mais propelente. O sistema chinês é inteligente. Ele transfere a complexidade do foguete para o navio. É a plataforma que tem o sistema de amortecimento hidráulico, os cabos, a rede. O foguete só precisa voar até lá e ser pego. E tem mais, a rede é mais tolerante a desvios de trajetória. Se o booster errar por alguns metros, a rede ainda consegue pegá-lo. Numa plataforma de pouso tradicional, alguns metros de erro Bom, vocês já viram aqueles vídeos de foguetes explodindo em cima de drone chips, né? Pessoal, só aqui no Nerd aos 50 que você vai encontrar informações privilegiadas de dentro da China. E se você quer dar uma força aqui pra gente, quer apoiar o canal de forma direta, já tá aqui na tela o QR Code do nosso Pix. Gente, qualquer valor ajuda de verdade. E quando eu digo qualquer valor, é qualquer valor mesmo, até 50 centavos fazem a diferença para manter o canal aqui ativo, melhorar os vídeos, trazer mais conteúdos e continuar acompanhando essas missões em detalhe. O seu apoio ajuda esse canal a continuar trazendo as novidades da exploração espacial e da exploração lunar, sobretudo, porque o Nerd aos 50 é o canal oficial das missões lunares no YouTube. Mas o 10B, meus caros amigos, ele é apenas o caçulinha da família Long March 10. Ela conta com 3 versões e cada uma tem um propósito muito específico. É como se a CASC tivesse montado um cardápio de foguetes. Long March 10B, que é esse que voou, ele é um modelo comercial. 2 estágios de 63 metros de altura. Mais ou menos um prédio de 20 andares. Ele vai rivalizar aí com o Falcon 9 da SpaceX. No Long March 10B, o primeiro estágio usa 7 motores YF-100K, abastecido com Kerolox, que é querosene e oxigênio líquido, e o segundo usa um único motor YF-219, movido a Metalox. Ele pode levar até 16 toneladas de carga para a órbita terrestre baixa, a LEO, Low Earth Orbit, no modo reutilizável. Se não precisar recuperar o booster, leva ainda mais carga, números comparáveis às capacidades justamente do Falcon 9 da SpaceX. O cliente desse primeiro voo foi a China Satellite Network Group e a carga era o satélite Chongqing 26, ou, em português, Inovação 26, provavelmente um demonstrador tecnológico para a constelação Guowan, a resposta chinesa ao Starlink de Elon Musk. Galera, a China também quer o seu próprio enxame de satélites de internet. Percebem por que Elon Musk ficou de cabelo em pé com esse lançamento? Pois é, a coisa não está fácil para ninguém, menos ainda para Elon Musk. A próxima versão dessa família é o Long March 10A, o Taikonauta. Essa é a versão tripulada para uma órbita baixa, um pouco mais alto que o 10B, 67 metros, também de 2 estágios e núcleo único. Aqui, a diferença principal está no segundo estágio e no fato de ser certificado para voo tripulado, Human Rated. Ele foi projetado para levar a cápsula Menzhou, ou Barco dos Sonhos em português, até a Estação Espacial Tiangong. O Long March 10A vai substituir 2 foguetes de uma vez. O velho guerreiro Long March 2F, que lançava os taikonautas para a Estação Espacial Chinesa desde 2003, e o Long March 7, que levava a carga para lá. Economia de escala e padronização de frota é o nome do jogo. E pasmem, ele também terá o primeiro estágio reutilizável, pousando na mesma rede que o 10B acabou de pousar. Imagina a cena, galera.
Um foguete que levou astronautas, ou melhor, taikonautas, voltando e sendo pescado no mar. A estreia orbital do 10A com a Manzhou 1 está prevista para ainda 2026, para o final desse ano. Vai ser incrível, né? E claro que a gente vai acompanhar aqui. E finalmente, galera, a cereja do bolo, o Long March 10, o monstro lunar. Agora se prepara que lá vem a fera. O Long March 10 padrão é a versão lunar. Ele é enorme. Imagine 3 núcleos de 5 metros de diâmetro amarrados lado a lado, como se fossem 3 Long March 10A colados com fita adesiva cósmica. Isso se chama configuração triple core, ou núcleo triplo. O núcleo central e os 2 boosters laterais são idênticos, cada um com 7 motores YF-100K, ou seja, um total de 21 motores rugindo na decolagem. A altura total dessa configuração é 92,5 metros. Isso praticamente é o tamanho da Estátua da Liberdade lá de Nova York. O Long March 10 tem capacidade de levar 70 toneladas para a órbita baixa terrestre e 27 toneladas para a injeção translunar, a TLI, né, que é a manobra que coloca as espaçonaves na trajetória rumo à Lua. E ele tem um terceiro estágio com motores YF-75E, que queimam hidrogênio e oxigênio líquidos, o Hydrolox. Essa etapa é a que dá o empurrão final para a Lua. E é movido a Hydrolox porque ele é mais eficiente, ele tem maior impulso específico que o Kerolox. Só que é mais chato de armazenar, porque o hidrogênio líquido evapora que nem gelo no sol de verão. O plano da missão lunar chinesa é cinematográfico. Serão necessários 2 lançamentos do Long March 10. Um vai levar a cápsula Manzhou com os taikonautas e o outro vai levar o módulo lunar Lanil, que quer dizer abraçar a Lua em português. Os 2 vão se encontrar em órbita lunar. E aí vai rolar o rendezvous, que é a aproximação das naves, e o docking, né, que é a junção. 2 taikonautas, então, passam para o Lanil e descem até a superfície lunar, onde vão passar cerca de 6 horas explorando a Lua. O que é bem modesto comparado aí às missões Apollo. Mas isso, gente, é apenas o começo. Depois, os taikonautas voltam para a órbita lunar, reacoplam o Lanil a Manzhou e retornam à Terra. Sim, é uma coreografia espacial complexa. E a data-alvo para tudo isso, antes de 2030. Como já disse várias vezes aqui no canal, inclusive, de acordo com informações do nosso parceiro em engenharia aeroespacial lá da China, o Derek Wong, a China já teria condições de ir à Lua no ano que vem. Talvez não vá porque querem aguardar uma data politicamente mais interessante para a propaganda. E se você quer observar a Lua ou mesmo planetas e galáxias, aqui vai uma dica de ouro. A Photon Astro, que é parceira aqui do canal, é a maior loja de equipamentos e acessórios astronômicos do Brasil. Se você está procurando telescópios, oculares, filtros, binóculos, adaptadores ou acessórios para a observação, vale muito conferir a loja. E usando o cupom de desconto da parceria aqui com o canal, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, você ainda tem desconto aí em suas compras. O link da loja está na descrição do vídeo e também já deixei o link de 4 telescópios para você que quer iniciar na astronomia. Bom, gente, de acordo aí com o nosso parceiro lá da China, o Derek Wong, existe ainda uma 4ª versão do Long March, o Long March 10C, que seria uma variante ainda não anunciada publicamente para exploração em espaço profundo. Tá certo, Ned, mas foi tudo perfeito mesmo? Não deu nada errado? E a resposta é: esse lançamento foi de fato um sucesso completo, pessoal. A CASC confirmou mais de 90 minutos depois do lançamento que o satélite estava na órbita correta, que o booster estava pendurado na rede de captura ainda fumegando, mas inteiro. Então, galera, beleza. A China pescou um foguete. Mas por que você que está assistindo a esse vídeo deveria se importar? Eu vou te dar 4 motivos e cada um deles é mais impactante que o outro. Número 1. A Lua está no horizonte. Literalmente. Sem o Long March 10, a China não pousa na Lua. É simples assim. Nenhum outro foguete chinês tem capacidade para enviar 27 toneladas em direção à Lua.
O Long March 5, que é o maior foguete de carga da China e que a China tinha até o momento, é um ótimo foguete, mas é simplesmente pequeno demais para executar uma missão lunar tripulada completa. O Long March 10 é o equivalente chinês ao SLS da NASA, que realiza a missão Artemis. Só que, diferentemente do SLS, que custa bilhões por lançamento e não é reutilizável, a China quer que pelo menos os boosters laterais do Long March 10 lunar também sejam recuperáveis no futuro. Reutilização é igual foguetes mais baratos e, logicamente, mais lançamentos. Reutilizar foguete, gente, não é frescura de engenheiro, é dinheiro. Um lançamento descartável joga fora hardware que custa dezenas de milhões de dólares. Se você recupera o primeiro estágio, inspeciona, troca o que precisa e voa de novo, o custo despenca. Com o Long March 10B comercial e o 10A tripulado sendo reutilizáveis, a China pode aumentar a cadência de lançamentos sem estourar o orçamento. E mais lançamentos significam mais satélites, mais ciência e mais presença no espaço. E também, claro, maior competitividade no mercado de frete espacial. 3. A guerra das constelações de internet. Você já conhece, claro, os Starlinks, aí, a constelação de satélites do Elon Musk, certo? A SpaceX já tem milhares de satélites em órbita baixa fornecendo internet. A China não vai ficar para trás. Ela está construindo a Go-1, ou Rede Nacional em português, sua própria mega constelação com capacidade de fornecer internet em todo o globo terrestre. O satélite que o Long March 10B levou ao espaço, o Chongqing 26, é provavelmente um protótipo para essa constelação. Com um foguete reutilizável capaz de lançar 16 toneladas por vez, a China pode começar a competir de verdade nesse mercado, que, aliás, também tem implicações militares sérias, mas esse é assunto para outro vídeo, tá, galera? Geopolítica. O recado está dado. Durante décadas, o programa espacial chinês foi visto como um segundo colocado, sempre atrás de Estados Unidos e da Rússia. Mas agora, com um foguete reutilizável próprio, com uma tecnologia de captura totalmente original, a China está dizendo em alto e bom som: nós não estamos copiando, nós estamos inovando. E não para por aí. Depois do Long March 10, o plano é o Long March 9, um foguete super pesado na classe do Starship da SpaceX, capaz de levar 150 toneladas para a órbita terrestre. E nós já temos, inclusive, um vídeo dele aqui no canal, não é, falando desse monstro. Vou deixar um card aqui para vocês sobre ele, ok? Eu quero fazer algumas considerações sobre esse lançamento e as suas implicações. Em primeiro lugar, de acordo com o nosso colaborador lá na China, o Derek Wong, o gap tecnológico entre China e Estados Unidos estava em torno de 15 a 20 anos. Após o lançamento bem sucedido aí do Long March 10B, esse gap cai para 10 anos, mas a China quer mais, a China quer liderar. E ainda de acordo com o Derek, uma fonte de dentro do Instituto de Pesquisa de Tecnologia de Veículos Lançadores, disse que a série de foguetes Long March 10 vai continuar evoluindo no ano que vem e que estão desenvolvendo uma versão com 9 motores movidos a oxigênio líquido e metano, ou Metalox, para substituir os atuais 6 motores de Kerolox, que é oxigênio líquido e querosene. E por quê? Motores de metano não produzem depósitos de carbono e nem fumaça preta, o que reduz o tempo de preparação para a reutilização e o custo do combustível. Essa nova série está levando o nome provisório de Long March 10D, mas o nome pode mudar de acordo com as informações aí do Derek, que é um nome transitório, provavelmente. Bom, gente, então recapitulando. No dia 10 de julho de 2026, a China lançou o Long March 10B, colocou um satélite experimental em órbita e, de brinde, fez história ao recuperar o primeiro estágio com uma rede no mar. O foguete tem mais 2 versões irmãs, a 10A para voos tripulados, a estação Tiangong, e a 10 para missões lunares. A China agora é o segundo país do mundo com capacidade de recuperar boosters orbitais. E o caminho para a Lua está mais pavimentado do que nunca. E aí, qual que é a sua opinião?
esse sistema de captura por rede é mais inteligente que as pernas de pouso da SpaceX? Ou você acha que a fadiga estrutural vai ser o calcanhar de Aquiles dessa tecnologia? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, porque essa corrida espacial está acelerando cada vez mais. E claro, não é? Você não vai querer perder os próximos capítulos, porque aqui, o Nerd aos 50 é o melhor canal do YouTube para acompanhar missões espaciais, em destaque para as missões lunares. Então é isso aí, galera. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.